Bom, eu começo também agradecendo o convite. Antes de começar, eu vou falar sobre o que eu não vou fazer, porque o título, a literatura hoje, pode dar a impressão de que eu vou falar sobre a literatura mais recente, sei lá, dos últimos 10 anos, ou alguma coisa assim, e eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer identificação de tendências fortes da literatura mais recente, não vou sequer analisar obras específicas. O que eu vou tentar fazer é só tentar montar uma questão, tá? Tentar chegar numa questão para ser pensada. E para isso eu vou... uma questão que tem a ver um pouco com a chamada literatura periférica, mas não só. A literatura periférica, também chamada de literatura marginal, produzida pelos próprios sujeitos periféricos, moradores das periferias das cidades. Mas não só. E para chegar na questão, eu vou fazer um recuo temporal e eu vou fazer menção a um livro que eu trouxe aqui, publicado em 1983, organizado pelo Roberto Schwartz, que se chama Os Pobres na Literatura Brasileira, né? Que é um livro que contém 35 artigos sobre autores da literatura brasileira que vêm lá da colônia e chegam até o momento contemporâneo, né? O autor mais contemporâneo aqui é a Marilene Felinto, que tinha publicado o romance de estreia dela, As Mulheres de Tijuco Papo, em 82, quer dizer, no ano anterior à publicação desse livro. Né? A Yumina contribuiu também com essa documento. Né? No ano anterior à publicação desse livro, o Roberto tinha publicado 9 desses artigos na revista Novos Estudos do SEBRAP, no número 2 da Novos Estudos, né, que aparece ali como uma espécie de dossiê, não chama dossiê ali, né, mas aparece ali como um conjunto de artigos sobre literatura e pobreza. E depois ele expande esse projeto, né, para o livro, que vai ter então 35 artigos. Bom, e na apresentação desse livro, o Roberto comenta que a ideia de publicar os artigos sobre literatura e pobreza lá naquela revista que trata, né, predominantemente de assuntos políticos e econômicos era, segundo ele, trazer a contribuição antissimplista e antidogmática da literatura para o debate sobre as classes sociais. Como acontece com bastante frequência em livros desse tipo, com uma multiplicidade de colaboradores, o livro, na verdade, é bastante desigual no que diz respeito à qualidade crítica dos ensaios. Mas eu não vou comentar o livro, tá? O que eu quero fazer é tentar entender um pouco o sentido, a ideia, a concepção desse livro. Eu vou ler aqui um trechinho do parágrafo final da apresentação que o Roberto escreve. Ele diz assim: vale lembrar que as crises da literatura contemporânea e da sociedade de classes são irmãs, e que a investida das artes modernas contra as condições de sua linguagem tem a ver com a impossibilidade progressiva para a consciência atualizada de aceitar a dominação de classe. Assim, no sentido que não está suficientemente examinado, a situação da literatura diante da pobreza é uma questão estética radical. Então, a questão que organiza o livro, a meu ver, seria mais ou menos assim: como é que a literatura se situa diante da pobreza? Como é que os autores e as obras se situam diante da pobreza? Então, a questão certamente passa um pouco pelo problema da representação da pobreza, mas, a meu ver, não se limita à questão da representação. Tradicionalmente, o Brasil tem toda uma discussão sobre como se representam as classes baixas, sempre há aquela diferença de classe entre o autor que, mesmo quando tem uma origem ligada, né, uma origem social ligada às classes baixas, ele está ligado também à classe letrada, instruída do Brasil, de tal modo que sempre tem uma espécie de
defasagem ali entre o olhar do escritor e os povos representados, sejam os povos urbanos, sertanejos, etc. Tem toda uma discussão sobre como isso é representado na literatura brasileira. Mas eu penso que situar-se em relação à pobreza não se limita apenas ao problema de como se representam os pobres do Brasil. Né? Então, para tentar entender um pouco o que estava em jogo naquele momento em que esse livro foi publicado, em 1933, talvez valha lembrar o seguinte: alguns meses antes do número que publicou o conjunto de ensaios inicial lá na Novos Estudos, né, no primeiro número da Novos Estudos, o Robert Schweitzer escreveu uma apresentação da revista. E nessa apresentação ele constatava que o esforço de estudar e de entender a atualidade havia crescido no Brasil, tanto no âmbito das artes quanto da pesquisa mesmo, inclusive a acadêmica. Mas, observava o Roberto, que faltam iniciativas e espaços para que esses saberes pudessem se cruzar, atravessar as barreiras de classe e as barreiras profissionais e pudessem se influenciar mutuamente, produzindo um pouco daquilo que em outro lugar eles chamam de transfusões críticas. Então me parece que é um pouco isso que está no horizonte do Roberto quando ele pensa em fazer um livro sobre os pobres na literatura brasileira. E o próprio Roberto indica alguns motivos dessa situação na apresentação do primeiro número da Novos Estudos. Ele diz que o isolamento dos intelectuais, né, o confinamento dos intelectuais na academia, né, ou seja, essa separação da intelectualidade em relação ao movimento popular, se deveu, é claro, à ditadura, né, que cortou todas aquelas pontes que haviam se estabelecido no período anterior, no pré-64, um período de radicalização política relativo que houve antes do golpe, né? E junto com a ditadura houve também uma expansão do capitalismo que foi acompanhado da multiplicação de instituições acadêmicas, né? A expansão da universidade, inclusive, faz parte desse processo, né? E também dos meios de comunicação de massa. Então, nas palavras do Roberto que eu posso citar, a expansão da academia e da mídia absorveu a faixa mais competente da intelectualidade, que muitas vezes, sem trocar de convicção e sequer de assunto, viu seus conhecimentos e habilidades reduzirem-se a trunfos de carreira profissional. Viu seus conhecimentos e habilidades reduzirem-se a trunfos de carreira profissional sem mais, onde a ditadura apenas cortava e interrompia, apenas entre aspas, apenas cortava e interrompia, a expansão capitalista alterava as perspectivas. Então isso é dito em 81, tá? Na apresentação dos Novos Estudos, e eu estou mencionando só para tentar contextualizar e entender qual é o sentido desse... Você pode repetir a frase de novo? Desculpa, a gente pode fazer isso? Posso? Repete a frase em sério. Ele diz assim, que essa expansão da academia e da mídia, tá, absorveu a faixa mais competente da intelectualidade, tá, que muitas vezes, sem trocar de convicção e sequer de assunto, viu seus conhecimentos e habilidades reduzirem-se a trunfos de carreira profissional sem mais. Onde a ditadura apenas cortava e interrompia, a expansão capitalista alterava as perspectivas. Então, como vocês sabem, a literatura brasileira, a literatura brasileira se formou a partir de um desejo, um projeto consciente da classe dominante do século XIX, né, de dotar o país de um aparato cultural moderno. E esse projeto estava articulado ao esforço de construção nacional segundo o parâmetro da norma de modernidade vigente. É o que o Antônio Cândido chamou de literatura empenhada, né, e que a gente pode expandir para a intelectualidade brasileira como um todo. É um intelectual empenhado na construção do Brasil, da nação, da sociedade brasileira, no mesmo passo em que eles estão empenhados nas realizações, qualquer que seja o âmbito de sua atuação. Então, no século XX, especialmente de 1930 a 1964, esse esforço construtivo encontrou um apoio
um apoio material no desenvolvimento que foi se implementando com base na industrialização e todos os efeitos sociais que se esperavam, né, junto com esse processo de industrialização e desenvolvimento. E isso chegou, no final dos anos 50, a abrir algumas possibilidades de dar uma orientação mais igualitária para esse desenvolvimento que estava se processando. É isso que o Roberto chama de radicalização política. Houve um direcionamento desse desenvolvimento para a possibilidade de uma superação do subdesenvolvimento. Né? E foi isso que o golpe de 64 cortou. E, como se sabe, a ditadura imprimiu um outro rumo desse desenvolvimento, implantando uma modernização tecnocrática. Né? Não vai entrar nos detalhes, isso é mais ou menos sabido, é um esqueminha já conhecido, não preciso ficar entrando nos detalhes. Então, isso só para lembrar o contexto anterior, né? Em 81, 82 e 83, o Roberto está ali pensando naquilo que é dito na apresentação da revista e que talvez expresse um sentimento coletivo. Um sentimento coletivo que parece um pouco apostar na possibilidade de reatar esse nexo entre o movimento cultural e intelectual e a luta social. Mas agora, é claro, dentro das condições já modificadas pela ditadura e por essa expansão capitalista. Então, digamos que esse livro sobre os pobres buscava investigar algo como o avesso da formação. Então, o que estava em jogo ali, todo esse processo, e que eu acabei de mencionar, dos anos 30 até a ditadura e depois a orientação do desenvolvimento da ditadura, ainda está em jogo o problema da formação da sociedade nacional, né? Superação do desenvolvimento e tal, ou passagem da colônia para a nação. E o Roberto, então, no momento inicial da abertura, decide olhar um pouco para o outro lado. Acabei de dizer, o processo formativo é um projeto da classe dominante, conduzida pela classe dominante brasileira. Aqui o Roberto vai olhar para essa população que foi sujeitada ao processo de modernização. Então, uma vez nesse sentido. Então, ele está tentando, pelo menos a intenção do livro, me parece, tem a ver com isso. Investigar o que se passava com essa população de explorados que estava sendo sujeitada a esse processo de modernização, com a possibilidade de se observar aí o que a literatura nos mostra sobre como se reproduzem essas camadas populares, essas camadas sociais pobres. Então é nesse sentido que, a meu ver, não se tratava apenas de observar como a literatura representa os povos. Estava-se de um pouco mais do que isso. Por causa, se no começo da ditadura havia uma expectativa de reativar os vínculos sociais, expectativa de o livro e, de algum modo, dar testemunho, no começo já dos anos 90, alguns anos depois, quase 10 anos depois, o mesmo Roberto Schwartz vai ensaiar um diagnóstico sobre o fim de um ciclo histórico que apontava, entre outras coisas, uma transformação decisiva daquela camada de explorados, espoliados. Então, de lá para cá, a compreensão dessas transformações tem avançado de maneira até significativa, especialmente no âmbito da sociologia. Só que, até onde eu consigo perceber, pelo menos, a crítica literária não parece ter assimilado isso que a sociologia já está dizendo a respeito dessas transformações. Bom, se hoje nós fôssemos pensar em fazer um livro equivalente, pensar os pobres da literatura brasileira hoje, a gente teria, claro, de inserir uma série de capítulos, muita coisa aconteceu de 83 para cá, inclusive com a força que ganhou justamente a literatura periférica que eu tinha mencionado. Queria incluir essa chamada literatura periférica, queria incluir a cultura hip hop, queria incluir o rap e outras manifestações culturais. Então. Mas não só ampliar
em termos de mais capítulos, seria preciso talvez atingir uma perspectiva crítica nova, né? Ou pelo menos um pouco alterada. Uma perspectiva crítica que fosse informada pelas transformações que ocorreram nesse sentido histórico dessa camada social de pobres, espoliados, explorados, sujeitados a essa mudança no sentido histórico do lugar social dessa camada, ou na destinação social, não sei muito bem como dizer, mas que se daria para essa camada social. Tá? Bom, então, se no período anterior, desenvolvimentista, essa camada era entendida como um setor inorgânico que deveria ser integrado à esfera da cidadania, do assalariamento, né, por via da industrialização, etc. Hoje, o próprio sentido da integração parece ter se modificado. Então, eu vou mencionar uma obra aqui, que para mim é uma espécie de marco, que já assinala um pouco essa transformação que eu estou tentando descrever em linhas gerais, né? Que é o Cidade de Deus, do Paulo Lins, que foi publicado em 97. Bom, todos sabem, a história contada no Cidade de Deus corresponde a um período que vai dos anos 60, a história começa lá nos anos 60, quando o conjunto habitacional é construído, né? E chega até o início dos anos 80, né? Sobretudo final dos anos 70, começo dos anos 80, não dá para precisar muito bem, né? Daria se a gente fizesse as conexões com os personagens reais, é mais ou menos isso. Então, já se falou muito da mudança na sociabilidade dominante em cada um desses períodos. Então, lá no começo do romance, né, que está ligado aos anos 60, nós temos uma espécie de ilegalidade malandra e simpática, na primeira parte do romance, com o domínio lá do fio ternura, né? E depois, no final do romance, na terceira parte, nós vamos ter já uma criminalidade mais violenta e, por assim dizer, profissional, como domínio do Zé Pequeno. Então, no primeiro momento, a relativa desconexão dessa população em relação aos circuitos principais da economia acaba fazendo com que se produza esse tipo de sociabilidade, né, oscilando um pouco entre a legalidade e a ilegalidade, os seus expedientes no modo de vida, tudo orientado por uma certa ética de auxílio mútuo, né, contra o inimigo comum que frequentemente é identificado à polícia. E a esse momento ainda corresponde também alguns vestígios de consciência política de um personagem secundaríssimo, que é o marceneiro que faz como é que chama aquilo? A caixa de engraxate do dadinho, né? E é um marceneiro que se diz marxista-leninista, né? E depois tem também evidenciado o declínio desses elementos políticos naquela comunidade. Mas é claro que não é esse o centro do romance. E no momento posterior, já se trata de uma reinserção dessa população, né, que continua desconectada dos circuitos principais da economia, né, por via do narcotráfico, que, na leitura do Robert Schwartz, decorreria de toda uma reconfiguração da economia mundial e também das relações de trabalho. Existem estudos também que vão mostrar como toda essa instalação do tráfico na década de 70, com a entrada da cocaína, já se faz com base em toda uma rede, né, de comércio de mercadorias ilegais e comércio de mercadorias políticas que já estavam instaladas anteriormente nesses lugares. Tem o jogo do bicho e tal, uma rede anterior que depois é transformada para essa voltada mais pesada.
Comentando o romance do Paulo Lins, Robert Schwartz indicou um âmbito relativamente fechado em que a ação acontece. Então tem muito poucos momentos fora do conjunto habitacional, né, e quase tudo ocorre dentro da Cidade de Deus, de modo que o curso da ação é restrito e restrito em relação às suas premissas, é o termo do Roberto. Então ele diz: as esferas superiores do negócio de drogas e de armas, a corrupção política e militar e a seguro espaço não comparecem. Tá? E assim também a administração pública e a especulação imobiliária que estão na origem da segregação da favela tampouco aparecem. Então a conclusão do Roberto é que literariamente essa órbita limitada acaba funcionando como força, porque, pelo do Roberto, dramatiza a cegueira e a segmentação do processo. Bom, estou citando essa passagem da leitura do Roberto porque, embora já tenha sido muitas vezes retomado pela crítica posterior que tratou de Cidade de Deus, talvez não tenha se dado a devida ênfase para o fato de que o que ele está apontando aí são alguns efeitos do processo cego da modernização capitalista, né? E que, no caso, são efeitos que ocorrem no âmbito dos comportamentos, né, moldados pelas condições extremas do trabalho, no tráfico e na ilegalidade. Então, talvez se possa dizer que o romance do Paulo Lins apreende alguma coisa como uma espécie de subjetivação específica, né, ligada a esse trabalho no comércio de mercadorias ilegais, né, que é um tema que ainda precisa ser explorado melhor, mas eu acho que dá para identificar no interior do romance, se a gente relê o romance pensando nessa questão, né? Pensando aí nos comportamentos mesmo do Zé Pequeno em relação ao modo de sociabilidade anterior, né? Não se trata simplesmente de que se tornou mais violento. Tem modos de comportamento específicos que o romance de algum modo apresenta, né? Zé Pequeno com iniciativa, sangue frio, tolerância ao sofrimento, né? Capacidade de ação estratégica e de mobilização de outros trabalhadores, ele faz os outros trabalharem, quase um empresário, não queria saltar, assim, então chapar a ideia tão rapidamente, mas tem ali um modo de comportamento que já aponta alguma coisa nessa direção. Estou exagerando, trazendo um pouco dessa. De qualquer modo, o fato é que, quando o romance foi publicado em 97, já estava em andamento uma transformação nos modos como os produtores culturais, e não só os intelectuais, mas vários setores da sociedade, se situam em relação aos periféricos, aos pobres. De modo como eles se situam em relação a esses periféricos. Um indício dessa mudança é o filme Cidade de Deus, que foi lançado 5 anos depois, em 2002. Então todos sabem que o filme apresenta lá um narrador personalizado na figura do Buscapé, que no romance é um personagem secundário. Né? E esse foi o ponto que a crítica mais retomou para apontar as limitações estético-ideológicas do filme em relação ao romance. Isso foi, né, exaustivamente comentado. Esse era o ponto principal. Mas justamente essa mudança, né, o fato do Buscapé ser alçado na condição de narrador do filme, é um indício de uma transformação mais ampla. Em 2003, o Ismael Xavier escreveu um artigo curto sobre o Cidade de Deus, e ele fez uma observação importante, né, nesse sentido que eu quero indicar. Ele diz que o ponto de vista do Buscapé no filme corresponde ao ponto de vista pragmático das ONGs que fazem o trabalho social com os jovens das favelas. Como todos lembram, no filme, o Buscapé é o bom menino que estuda, não entra no tráfico, ele chega até a ensaiar uma tentativa de entrada na criminalidade, né, da tentativa de
Calcário, se torna fotógrafo e se depreende que ele consegue sair da favela e ascender socialmente. E ascende por via da cultura e do trabalho. E além disso, a lógica mesmo desse, vamos dizer, trabalho social foi incorporada na própria produção do filme. Como todos sabem, né, muitos dos atores eram ou atores amadores ou não atores, que foram justamente treinados para a realização do filme. E tem a ver um pouco com essa maneira de estimular a produção cultural entre os jovens das favelas. Então, nesse sentido, na época da publicação do Romance 97 e na época do lançamento do filme em 2002, tá, o quadro já não era mais exatamente aquele em que o romance deixa a história, nos anos 80. Então, nos anos 80, talvez se possa dizer que a percepção social predominante a respeito dos pobres estava mais ligada a certo sentimento de insegurança, medo da violência, tá, que envolvia a estigmatização e a territorialização dessa violência associada à favela. É claro que essa percepção perdura ainda hoje, mas nos anos 90 já estava em andamento alguma coisa, uma conversão dessas iniciativas de trabalho social já em políticas públicas e em técnicas de gestão da população pobre. Eu não tenho condições aqui de reconstituir todos os argumentos que os sociólogos que têm investigado o assunto apresentam a respeito dessa questão. Mas vou só mencionar o fato de que essa transformação a que eu estou me referindo envolve, então, a ação das entidades sociais nas periferias, envolve a atuação das organizações do terceiro setor, né, fundações, empresas, sempre movidas pela ideia de responsabilidade social, e envolve também o financiamento proveniente de programas governamentais, e esse conjunto dissemina práticas de inclusão social por via de iniciativas empreendedoras. O que os sociólogos apontam é um quadro, então, em que se verifica uma imbricação de política, gestão e mercado que passa a orientar a maneira de se lidar com a desigualdade social. Então, é um quadro em que também se intensificou a concorrência entre as organizações e as entidades pelos financiamentos, não só governamentais, mas também aqueles outros privados, e isso indica uma generalização da racionalidade empresarial também na periferia. Claro que os senhores estão falando de um momento bem mais recente. Então, tudo isso implica, segundo Paulo Arantes, a construção, eu cito Paulo, né, a construção de situações de mercado em âmbitos sociais redesenhados para produzir uma falsa mercadoria, que atende por diversos nomes: cidadania, inclusão, participação, etc. Então é o que uma socióloga, a Ludmila Bilho, chamou de mercado da cidadania. Bom, então, só para tentar indicar a novidade e o interesse desses estudos, vale a pena lembrar que 12 anos atrás, em 2004, o mesmo Paulo Arantes que eu acabei de citar, retomava as leituras que o Roberto Schwartz e a Vilma Areias tinham feito em Cidade de Deus, e ele apontava ali a movimentação incessante das personagens, né? Uma movimentação incessante que não leva a lugar nenhum. Isso é uma observação que já está ali no artigo do Roberto e a Vilma Areias tenta desenvolver. Então, o que se via nessa movimentação parecia ser apenas uma reconfirmação de algo que remetia à dinâmica da modernização brasileira, alguma coisa que o Machado de Assis já tinha captado e que o Roberto Schwartz mostrou, dizendo que é um dinamismo, uma espécie de hélice que empurra para o nada. Então, uma movimentação também que acaba resultando em nada, ou seja, seria uma espécie de estilização
do esforço incessante e sempre renovado de construção nacional. O esforço de construção conduzido pela elite e tensionada pela realidade progressista, mas que não alcança os resultados civilizatórios esperados. Então, em 2004, o Paulo observava que tudo isso que a crítica disse sobre a movimentação do Cidade de Deus está muito correto, está certíssimo, mas é bem sacado, é bem formulado, mas parece que a crítica não deu um passo adiante, tá? Só reconfirma uma certa interpretação que já estava estabelecida. Isso apenas 12 anos atrás. Então, uma das questões novas, né, que hoje talvez nem seja tão nova na sociologia, mas que a crítica literária ainda talvez não tenha assimilado, tem a ver com esse mercado da cidadania, que eu mencionei há pouco, e que é discutido pelo Paulo Arantes numa das sessões do ensaio Depois de Junho, a Paz Será Total, o último livro dele, O Novo Tempo do Mundo, o último ensaio. Então, numa das sessões ele discute um pouco essa questão do mercado da cidadania. Então, para tentar só sugerir um elemento que podia talvez ajudar a atualizar essa perspectiva crítica, pensando nos modos de subjetivação que a literatura talvez esteja captando e nós não estejamos conseguindo identificar, eu vou ler um trecho de uma declaração, de uma declaração de 2010, que é a declaração do então secretário estadual da Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, que era um dos responsáveis pelas políticas implantadas por meio das UPPs, das favelas cariocas. Ele diz assim: o jovem da favela, o jovem tem grandes fragilidades, com baixíssima escolaridade, mas uma grande capacidade de iniciativa, de trabalhar em equipe e de fazer com que os outros trabalhem. Tudo o que o mercado de trabalho valoriza hoje. E aprenderam tudo isso no mundo do tráfico, da ilegalidade. Quer dizer, dispensa comentário essa observação que é do próprio secretário estadual. Bom, então a observação do Paulo Arantes é a seguinte: esse empreendedorismo dos pobres, estimulado pelas políticas de inclusão, assinala um novo paradigma de governo das populações que resultou na conformação de um exército de viradores apassivados. Então, o efeito é apassivador. Então, para fechar, essa é a sugestão de uma das questões que nos ajuda a pensar, vamos dizer, algo da atualidade, para rever o problema, né, de como se situar em relação à pobreza, ou de como a própria sociedade está se situando. Bom, então, eu tenho a impressão que a crítica literária ainda não começou a levar em consideração essas perspectivas críticas. Isso é apenas um dos aspectos da atualidade. E não chegou muito menos a tirar consequências disso. Então, um indício disso que eu estou dizendo é o modo como a literatura periférica acabou entrando na academia como objeto de estudo literário. De maneira geral, a crítica literária voltada para a literatura contemporânea, aí eu acho que não é nem uma questão só da literatura periférica, mas aparece de maneira mais clara ali. A crítica voltada para a literatura contemporânea brasileira tende a se alinhar a um ponto de vista, vamos dizer, próximo do ponto de vista das políticas de ação afirmativa, que tem ao fundo o intuito de reparar as injustiças, os danos e as desigualdades historicamente acumuladas. Então, claro que tudo isso é da maior importância, não se trata de rejeitar isso, mas pensar que nisso há também uma ambivalência. Então, no conjunto dessas práticas, que elas até podem, de fato, concretizar algum tipo de inclusão econômica, social, cultural, mas são também práticas de gestão da população pobre. Práticas de gestão depois
do colapso da sociedade salarial, que no Brasil nem chegou a se configurar plenamente. Então, vou dar só um último exemplo para fechar, que é o seguinte. Então, se no âmbito da crítica literária acontece isso, né, uma espécie de adesão a essa visão a respeito da política em relação aos pobres, o círculo acaba se fechando quando os próprios escritores começam a orientar a interpretação das suas obras nessa direção ou a produzir obras um pouco nessa linha. Então, para terminar, lembrando um depoimento do Luiz Rufato, que é um dos bons escritores contemporâneos. Né? É um dos bons escritores. E que publicou uma pentalogia chamada Inferno Provisório, são 5 volumes, publicados de 2005 a 2011. E no começo do projeto, ele declarava que queria fazer uma espécie de história ficcionalizada da formação do proletariado brasileiro. Então, no começo era um pouco isso que ele declarava, e é um pouco isso mesmo que se apresenta, né, no começo do projeto. E, mais recentemente, aparece então esse depoimento que eu estou me referindo. Eu tentei localizar, eu vi no YouTube, mas eu tentei localizar, não consegui achar de novo, mas eu me lembro com nitidez. Então, ele comentava um pouco esse projeto já, eu não sei se ele já tinha terminado, ou se tinha acabado de terminar, e ele comentava que no início ele tinha pensado em ficcionalizar essa formação do proletariado brasileiro. Aí ele, à medida em que os livros iam saindo, ele ia conversando com as pessoas, e as pessoas opinavam a respeito daquele livro, e as pessoas diziam: bom, olha, esse livro não é sobre o proletariado, esse livro é sobre a família. Aí o fato disso, ele mesmo contando, tá? Aí eu parei e pensei, é mesmo, né? Faz sentido. Não é sobre o proletariado, tem muita questão da família. Eu acho que o núcleo é a família, e se convenceu da opinião que foi dada a ele, né? E aí ele mesmo conta que depois conversou com mais outras pessoas, e as pessoas diziam: esse livro não é nem sobre o proletariado, nem sobre a família. É um livro sobre identidade. E aí o Rufato pensou: olha só, acho que é isso mesmo. Não é sobre o proletariado, não é sobre família, é sobre identidade, é sobre pertencimento. Quer dizer, essa, vamos dizer, guinada do Rufato em relação à compreensão do seu próprio projeto me parece um indício disso que eu estou indicando. Eu não li ainda o último livro dele, mas pelo press release, me parece que ele vai um pouco nessa direção mesmo. Família, então, mas de todo modo, as obras estão aí. Felizmente, a literatura não se limita às intenções do autor nem às interpretações que os autores querem dar às suas próprias obras. E talvez elas estejam aprendendo alguma coisa dessa experiência histórica atual que nós ainda não estamos conhecendo.